Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui de resolução, né, do nosso quiz aqui de mecânica industrial. Esse número 280 aqui foi referente a um cálculo de área. Qual o valor da área churada A em milímetros, né? Então aqui a gente tem uma relação aqui de semicírculo, né? E algumas pessoas ficaram com dúvidas, né, em algumas informações no que diz respeito ao cálculo, né? O que a gente tem que analisar aqui é o seguinte, vou dar um zoom aqui. Algumas condições, né, para a gente entender como é que vai ficar o cálculo. Né? Aqui, primeiro ponto, veja que tem uma cota aqui indicando 150, né, que no caso a unidade é milímetros, né, então 150 milímetros. Tem outra cota aqui que está pegando dessa parte aqui do corte, 75. O que acontece? 150 aqui, ele está indicando a relação de diâmetro, né? É a dúvida, né? Será que ele está indicando a relação de diâmetro da peça, né? Porque quanto mais cortada, né, para esse sentido ou para o outro, o diâmetro, né, diminui. Né? Então, para o diâmetro, na verdade, essa espessura, né, ser perfeita, né, na sua amplitude, ela tem que de fato ser o diâmetro, né? Ou seja, pegando de um ponto e reflexivamente para o lado oposto, pegando do seu lado concorrente. Né? Então, nesse caso aqui, daria a indicação aqui de diâmetro 150 milímetros. E aqui a gente pega essa referência aqui, ó, né, de 75, ou seja, essa referência aqui é que nos dá a base para de fato garantir, né, esse valor no que diz respeito aí ao diâmetro. Né? Como a gente tem aqui informado referência aqui do diâmetro 150 e aqui diâmetro de 50 aqui de baixo, então aqui garante que esse corte, né, ele está de fato pegando ali, é de fato o diâmetro da peça, né, o diâmetro da peça, então não tem errado, diâmetro 150, e aqui tem esse outro menor, né, que no caso aqui ele está pegando aqui diâmetro de 50. E aí é importante a gente ficar atento com isso. Né? Ele é diâmetro de 50, mas aqui a gente está levando em consideração que o raio. Né? Nesse caso aqui, o raio é 25. Né? É 25. Então você deve tomar cuidado aí com essa interpretação. Então basicamente aqui para o cálculo, qual é a estratégia? Né? A gente pode calcular o diâmetro, a área total para esse 150, né, calcula a área total para ele, depois subtrai desse diâmetro de 50, né, calcula a área de 50, subtrai essa área para o de 50 milímetros, e aí o que a gente faz? Quando você subtrair um em relação ao outro, né, a área que vai ficar é essa área aqui marcada de vermelho. E aí quando você calcular a área de 150, calcula a área de 50, subtrai um em relação ao outro, vai ficar só essa área churada, só dividir por 2. Ele está pegando exatamente ali na metade. Né? Então fazendo isso você vai chegar exatamente ali ao resultado. Nesse caso aí o resultado é de 7.850 milímetros quadrados. Né? Então vamos aí fazer o teste aí rapidinho aqui, vamos calcular aqui rapidinho. Então 150 milímetros, né? O diâmetro daquela área é maior, né? Então para o cálculo ali da área você vai ter πr ao quadrado, né? Ou seja, π 3,14 multiplicado pelo raio, o raio nesse caso aí é 75 elevado ao quadrado, né? Calcular aqui na calculadora, 75 ao quadrado vai dar 5.625 multiplicado por 3,14 vai dar aproximadamente 17.662 milímetros quadrados, ou seja, essa é a área do diâmetro maior. Vamos verificar a área do diâmetro menor, que é 150, né? 3,14, 150 não, 50. 3,14 multiplicado pelo raio, né? Ou seja, 25 elevado ao quadrado. 25 elevado ao quadrado vai dar 625, multiplicado por 3,14 vai dar 1.962 aproximadamente milímetros quadrados. E aí você tem que tomar cuidado para não só subtrair um em relação ao outro, né? Você vai ter que subtrair e depois dividir por 2. Você vai ter a área do semicírculo maior menos a área ali do semicírculo. Na verdade não é a área do semicírculo ainda, né? Aí a gente está levando em consideração a área como se fosse total, né? Então aí você vai ter um subtraído em relação ao outro. Né? Então você vai ter 17.662 menos 1.962.
Nesse caso aí vai dar 15.700, né? Então essa área aí seria daquele círculo com um furo, né? O círculo maior com um furo. Então aí é só pegar 15.700 e dividir por 2, né? Vai dar igual a 7.850 milímetros quadrados, né? Então pegar aqui 15.700 e dividir por 2. Você perguntar, mas por que dividir por 2? Vou voltar lá. Vamos marcar aqui esse resultado, 7.850 milímetros quadrados, né? A letra A. Por que dividir por 2? Né? Porque a gente calculou a área como se esse elemento aqui ele fosse completo, né? Como se ele fosse assim. Círculo total, calculou a área do círculo total, que foi de 150, calculou a área do 50, né? Do diâmetro de 50, subtraiu um em relação ao outro, né? Ficou só com essa área aqui achurada, né? Sem essa área aí central, que seria o furo. Só que o que a gente quer é o que? Metade. Aí, por isso é que a gente dividiu por 2. Chegou aquela área ali específica de 7.850 milímetros quadrados, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Valeu!